Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tem alguém além do pregador feliz com Jesus aí ou não? Glória a Deus. Deus é bom. Pode tomar o teu assento. Opa. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, abra comigo. O Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o capítulo de número 6. Enquanto os irmãos acham, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, eu quero rapidamente externar a minha gratidão a Deus, por mais esse privilégio de estar fazendo uso dessa santa tribuna. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar, presidente dessa obra, a irmã Inês, Maria Inês. Deus em Cristo os abençoe. Eu me sinto filho dessa casa, eu venho aqui desde 2012, lá já se vão mais de 10 anos, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, sua esposa, irmã Roberta e toda a sua casa. Uma honra, obrigado pelo carinho de sempre. Aos pastores e toda a mesa diretora, pastor Carlinhos, pastor Jairo, Valdir, enfim, todos, sinta-se abraçado. Mando um abraço do meu pastor Elias Lira, lá do campo de Bauru, Assembleia de Deus do Belém, a irmã Andréia, e na pessoa do meu pastor, eu mando um abraço para todos lá da cidade de Bauru. Alguém conhece Bauru aí ou não? Quem não conhece, conhece o Lanche Bauru, né? O Lanche Bauru é mais famoso que a minha cidade. Quero louvar a Deus pela vida da minha muito digníssima esposa, irmã Fabiola. Fica de pé, fica de pé. O nosso amigo, o pastor Jonathan Carlos, já registrou, né? Então eu não posso chamar de Vaza. Eu tenho que criar um outro nome. Mas é a minha esposa, que já somos mais de 10 anos casados. Eu casei novo, viu, meu irmão? Casei com 21 anos. 32, Deus é bom, né? Logo, logo, se Deus quiser, vem o herdeiro. Deus é fiel. Acompanha também a nossa pastora Gisele, a pastora que foi o canal de Deus para que eu me convertesse há 17 anos atrás. E quando eu digo isso, parece, ela vai ficar brava porque vai achar que ela é velha, né? Mas ela é nova. 17 anos atrás. Obrigado, viu, pastora? A senhora faz parte de tudo que Deus tem feito em minha vida. Obrigado. Eu quero louvar a Deus. Eu estou com muito amigo aqui e eu vou perder meu tempo, já começou a correr aqui, mas muito pregador, tá bom? Sinta-se abraçado, pastor Maurício, pastor André, seu filho, em Cristo, pastor Jairo Santana, Júlio, Natan, os amigos de coração, pastor Gessé, Jonathan Iago, enfim, eu vou, aqui se eu conseguir, eu vou citando, tá bom? Mas sinta-se abraçado, que Deus use cada um aqui que vai pregar, os que já pregaram, os que vão pregar, em nome de Jesus Cristo, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga, eu quero. Prometo-me que serei breve, mas não posso voltar para casa sem antes entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, o verso é 66. Aos amigos da internet que mandaram muitas mensagens, Deus em Cristo os abençoe. Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 66. Amém? Diz assim o texto: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos daqui? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o verso 69, para a gente encerrar, diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Prestem atenção aqui em mim. Eu preciso de alguns minutinhos preciosos para que você possa entender o que Deus tem para a gente nessa tarde. O Evangelho ora lido, o Evangelho de João, ele é o pináculo
da revelação de Deus. O evangelista João, quando escreve esse livro, o Evangelho de João, parece que ele é a última peça de um quebra-cabeça a ser montado. Eu digo isto porque nós temos 4 evangelhos. E nesses evangelhos, cada um retrata Jesus de um jeito. Nós temos 4 perspectivas diferentes, 4 olhares diferentes, 4 narrativas do mesmo Jesus. Porém, a função do evangelista João é diferente dos 3 primeiros evangelhos. Nós temos uma classe de evangelhos chamado evangelhos sinóticos. Isto porque entre o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes. Há muita semelhança entre esses 3 primeiros evangelhos. Já o evangelho de João, ele é diferente. 90% do conteúdo do evangelho de João não está nos outros 3 evangelhos. Até porque o intuito de João é provar que Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, ele era Deus. É por isso que o evangelho de João é o evangelho mais teológico de todos os outros evangelhos. E João tem essa árdua missão de provar que Jesus é Deus. O segundo propósito do evangelho de João é um propósito mais apologético, de defender, de mostrar que esse Jesus é Deus e combater algumas falsas heresias da época que vinha se surgindo na época de Jesus ou da época de João. E é um segundo intuito mais apologético. E o intuito desse evangelho de João, é por isso que no evangelho de João não há começo com uma genealogia, diferente do evangelho de Mateus, do evangelho de Lucas. É porque João, ele quer ser rápido, enfático, em provar que Jesus é Deus. E nós sabemos que Deus não tem genealogia. Ele sempre foi e sempre será o que é. Nós temos o evangelho de João, nós temos nesse evangelho, e se essa peça do tabuleiro, se não fosse o evangelho de João, essa última peça de um cabeçalho, se não fosse esse evangelho de João, talvez nós não teríamos a base que precisaríamos ter para crer que esse Jesus é o Filho de Deus. Até porque, se esse Jesus não fosse o Filho de Deus, o nascimento de Jesus teria sido uma farsa. Não era possível um Deus ter nascido do ventre de uma mulher virgem. E se Jesus não fosse Deus, o seu nascimento não fosse uma farsa, o seu batismo, lembra quando João Batista batiza Jesus? Isso tudo seria uma farsa. Eles viram o céu se abrir, eles ouviram a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Se Jesus não é Deus, o seu nascimento era uma farsa, o seu batismo seria uma farsa. E se o seu batismo fosse uma farsa, Jesus não teria chamado 12 discípulos, ele teria contratado 12 atores. E pensa nos melhores atores que existiria, foi aqueles 12 apóstolos. Ele teria feito uma encenação, ele teria fechado o pacote com aquelas atrizes, ou aqueles meninos que ressuscitaram. E se Jesus ou se os discípulos fossem atores, não haveria a morte daquele Cristo Jesus. E se a morte de Jesus fosse uma encenação, não haveria o domingo de manhã. Se Jesus não fosse Deus, o domingo de manhã seria uma grande encenação de atores. As Marias que foram até o túmulo no domingo de manhã eram atrizes contratadas se Jesus não fosse Deus. Os romanos enviaram os soldados. Se Jesus não fosse Deus, os romanos seriam atores também, que chegou no domingo de manhã e viram que havia um túmulo vazio. É por isso que o evangelista João começa com os 2 pés na porta no Evangelho capítulo 1. Ele não tem tempo para perder com genealogia. Ele já vem no Evangelho de João capítulo 1 dizendo: esse homem, esse Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, ele não nasceu, ou ele não passou a existir quando ele saiu do ventre de Maria, não. É por isso que ele começa o Evangelho de João capítulo 1 dizendo: ele, o verbo, estava no princípio com Deus. O verbo era Deus.
Deus. Por isso que o evangelista João começa já dizendo no capítulo 1: esse a quem eu vos apresentar, ele não é apenas o carpinteiro, ele não é apenas o filho de Maria, ele não é apenas o filho de José, ele é o próprio Deus encarnado. Eu vim falar sobre esse Deus encarnado, eu vim falar sobre o Cristo das palavras eternas, eu vim falar sobre o Jesus eterno e o Cristo das suas palavras eternas. Nós entendemos, e o contexto aqui é bom a gente entender, que o Evangelho de João, o foco dele, a ênfase do Evangelho de João, são os discursos de Jesus, são as palavras de Jesus. No Evangelho de João você não vai encontrar ele expulsando demônios, você não vai encontrar parábolas, você não vai encontrar a lista dos 12 apóstolos, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, não. A ênfase do evangelista João é os discursos, as palavras, os ensinos de Jesus. É por isso que nós, no capítulo 6, ora lido aqui, no capítulo 1 já, nós temos a multiplicação dos pães. E o que é isso, pastor? A multiplicação dos pães? Eu disse que o evangelho de João é um dos evangelhos mais teológicos que nós temos. No capítulo 1, no capítulo 6, no versículo 1, na multiplicação dos pães, pastor Júlio, João vai fazer um paralelo. A multiplicação dos pães é um paralelo com o êxodo, com o maná que Deus derrubara no deserto. E quando João começa a fazer essa construção do capítulo 6 e do versículo 1 da multiplicação dos pães, e ele começa a fazer um comparativo do maná que caiu para Moisés e aquele povo no deserto, e esse maná que está falando no capítulo 6 é o pão da vida. Ele começa a fazer uma comparação aqui, e a gente precisa entender, nós geralmente traduzimos, e não erroneamente, a palavra maná como se fosse uma pergunta: o que é isso? A palavra do paralelo do geralmente grego, manhu, é uma pergunta: o que é isso? Mas não é apenas uma tradução. Essa palavra chamada maná, nós temos no original do hebraico significando manhu, são duas perguntas. O man é o que é, o hu é isso. Nós traduzimos assim a palavra maná: o que é isso? Porque quando os israelitas viram o pão cair do deserto, eles ficaram com perguntas, com dúvidas. Eles perguntaram: o que é isso que está caindo do céu? Porém, essa mesma palavra, dependendo do contexto, ela tem no mínimo mais dois significados. Em vez de ser o que é isso, ela pode ser aplicada como o que é ele, ou quem é ele. E olha que essa pergunta do maná, Moisés, o grande Moisés, não conseguiu responder. Quando ele viu o maná e o pão caindo do deserto, ele não conseguiu responder a pergunta: o que é isso? Quem é ele? Ou o que é ele? Os profetas maiores não conseguiram. Os profetas menores não conseguiram responder essa pergunta. Aí Jesus, no capítulo 6, ele está tentando ensinar e mostrar para os discípulos: vocês lembram do maná que caiu no deserto para Moisés? Eu estou respondendo. Moisés não conseguiu responder o que era aquilo. Os discípulos não conseguiram, os apóstolos não conseguiram, os profetas não conseguiram. Mas eu estou ensinando para vocês agora. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Mas, porém, diferente do maná que caiu do deserto, o maná e o pão que caiu do deserto, pastor Maurício Silva, era uma sombra do verdadeiro maná que viria, do verdadeiro pão vivo que viria, que está no capítulo 6. O maná que caiu no deserto era diferente, mas não era falso, era maná, porém era a sombra do verdadeiro. Tanto é que ambos os manás desceram do céu. O maná do deserto desceu dos céus, e esse que aqui vos fala no capítulo 6 também desceu do céu. Ambos geraram surpresas, incompreensões. Os israelitas olharam para o maná, questionaram Moisés: o que é isso? Aqui no capítulo 6 eles também eles ficaram bravos com Jesus. Por quem é o Senhor para dizer que é o pão da vida? Ambos geraram surpresas e compreensão. Ambos foram dados por Deus. Apesar daqueles que estavam ouvindo Jesus acharem que o maná foi dado por Moisés, Jesus disse: não foi dado por Moisés, o maná foi dado por Deus. E se ambos desceram do céu, se ambos geraram surpresa e compreensão, se ambos foram dados por Deus, qual é a diferença?
o maná do deserto estragava. Segundo, todos, repito, todos que comeram do maná do deserto, todos morreram. Jesus no capítulo 6 está dizendo: o maná que caiu do deserto estragava no dia seguinte. O maná que todos comeram no deserto, todos morreram. Mas esse maná aqui, esse pão vivo aqui, quem come dele, quem experimenta desse, pastor Natan, jamais terá fome e viverá eternamente. Quem come do pão vivo não morre. Pastor, e se morrer? Ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá para todo sempre. Que alguém acredita que o pão vivo está aqui nesse pavilhão? Só quem acredita, faz o barulho que deixa o diabo endemoniado nessa noite, nessa tarde. Dá glórias a Ele que fez o céu e a terra. O mundo pergunta: o que é isso? Quem é Ele? Ou o que Ele é? Porque eles nunca experimentaram esse maná. É por isso que eles não sabem. Mas quem experimentou desse pão vivo, quem já experimentou do maná celestial que é Cristo, é por isso que muitos perguntam para você: permanece na fé, veio de longe para os Gideões, faz um sacrifício. É porque você experimentou do pão. E quem experimentou desse pão, vive, 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 vive para todo sempre. Ele faz uma comparação no capítulo 1, a multiplicação dos pães, com o maná do deserto. Aí nós vamos no capítulo 6, dentro do capítulo 6 de João, tudo isso aqui. O verso 16, é o episódio que Jesus anda sobre as águas, Natan. E quando Jesus anda sobre as águas, o João está fazendo um paralelo com Moisés e aqueles homens que atravessaram o Mar Vermelho. E Jesus andando sobre as águas, lembra que eu disse? O intuito do evangelista João é mostrar e provar que Jesus é Deus. Jesus, ele escreve esse milagre de Jesus andando sobre as águas para dizer que o filho de Maria, que o filho de José, que o carpinteiro, ele tem autoridade sobre a natureza. Ele pode andar sobre as águas como ele pode abrir o Mar Vermelho. Ele pode fazer o mar acalmar, o vento recuar. Ele tem poder sobre a natureza. Esse é o intuito do Evangelho de João. E depois, no capítulo 6, no versículo 16, nós temos a multiplicação dos pães. Temos Jesus andando sobre as águas. Nós temos o último discurso. E é o discurso que eu quero entrar aqui nessa tarde. É o discurso do pão vivo. É o discurso do pão da vida. É o discurso duro que vai fazer daqui a pouco os discípulos se levantarem e ir embora. E aqui que é o problema. Eu estive pregando em um congresso de jovem, e eu preguei sobre Davi, os problemas de Davi. Aí os garotos hoje com a linguagem nova: Pastor Rodrigo, que BO esse Davi causou, hein? Eu disse: BOzão. Aqui é o BO, aqui é o problema. Esse discurso do pão da vida, esse discurso do pão vivo que desceu do céu, quando Jesus começa a dizer que Ele é o pão da vida, e que quem comer dessa carne, e quem beber desse sangue, não morrerá. Quando aqueles discípulos ouvem isso, pastora Gisele, que tem que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, eles se levantam e falam: opa, calma Jesus, como assim? Comer o pão e beber o teu sangue? E olha, Jesus não estava dizendo literalmente para eles. Eles entenderam por um instante que Jesus estava falando sobre canibalismo. Só que Jesus não estava dizendo para comer a sua carne física e beber o teu sangue. Eu sei que existem outras religiões que acreditam que quando oram, o sangue se transforma, o vinho se transforma em sangue, ou o suco de uva se transforma em sangue, e o pão se transforma. Não é isso, não existe isso. Jesus não está dizendo do seu corpo físico. Quando Jesus diz que eles teriam que comer, e nós, o corpo e o sangue, Jesus está aqui no seu discurso, fazendo uma alusão a alguns dias depois, a sua morte naquela cruz, o seu corpo esmagado naquela cruz,
o seu corpo machucado naquela cruz, o seu sangue vertido naquela cruz. Jesus aqui está demonstrando para eles, só que eles não entenderam, ou não quiseram entender o discurso duro. Eles acharam que era canibalismo, mas Jesus não é, é a ressurreição. Vai chegar um dia que eu serei entregue, será um dia que eu serei machucado. O profeta Isaías diz que ele seria tão machucado que não havia beleza nele para que nós pudéssemos desejá-lo. Chegará esse dia que eu serei pregado em um madeiro, que eu morrerei, mas chegará um outro dia que eu ressuscitarei. Era isso que Jesus estava dizendo sobre o pão da vida. Porém, eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles acharam o discurso duro, o discurso pesado. E olha que Jesus, pastor Adriano, Jesus tinha uma facilidade. Jesus conseguia prender a atenção de uma multidão como essa facilmente. Jesus tinha uma oratória perfeita. Jesus, quando falava e abria a sua boca para ensinar e a pregar, a multidão ficava horas e horas ouvindo o carpinteiro pregar. Às vezes eles esqueciam até de comer, ouvindo o mestre pregar. Jesus tinha um poder de magnetismo. O seu discurso, as suas palavras eram palavras simples que atingiam o coração do povo. Não eram palavras difíceis. É por isso que qualquer criança, qualquer um, ficavam horas e horas ouvindo o mestre pregar. Mas eu encontrei um texto, e é esse texto que eu li, que a oratória de Jesus não foi suficiente, que o poder de persuasão de Jesus não foi suficiente, que o carisma de Jesus não foi suficiente. Enquanto ele está pregando, uma multidão se levanta, olha para o mestre e fala: mestre, até aqui estava bom, até aqui o discurso estava bom. Só que começou a ficar duro o discurso, pesado o discurso. Até aqui estava bom ver cego andar com o Senhor, Jesus. Até aqui estava bom ver os surdos ouvirem, o paralítico andar. Até aqui estava bom nós enchermos a nossa barriga com pão e peixe que o Senhor multiplicou. Mas agora não. Agora está difícil, está duro de ouvir esses discursos e essas palavras que o Senhor está pregando. E o que palavras são essas que Jesus está pregando? Ele está falando sobre o pão da vida. E o que é o pão da vida? O pão da vida é a palavra de Deus. Pastor José, é a palavra de Deus. E essa palavra aqui não foi suficiente para aquela multidão ficar ouvindo Jesus. Nós falamos muito sobre falsos profetas e falsos líderes e falsos pastores. Temos mesmo. Só que não podemos negar que nós temos falsos discípulos. Falsos discípulos. E falsos discípulos não têm moral para repreender falsos profetas e falsos mestres. O que eu estou vendo na internet são falsos discípulos, que não congregam, não ofertam, não dizimam, não vão para o culto quase nenhum dia. Aí aparece alguém na internet, ele quer expor o falso profeta e o falso, não, meu irmão, o falso discípulo não tem moral para isso, não tem autoridade para isso. Isso quem tem que fazer são os verdadeiros discípulos. Os falsos discípulos aqui não quiseram ouvir a palavra de Deus. Eles acharam o discurso duro e pesado. Ele falou: mestre, até aqui dava, daqui não dá mais para ir, não dá mais para ir. Jesus não insiste. Aquela multidão se levanta, vai embora e abandona Jesus. E Jesus, pastor Marinês, não insiste para aquela multidão ficar. Jesus não olha para a multidão indo embora e fala: pelo amor do meu Pai, fiquem. Jesus não implora para a multidão que se levantou e está indo embora que eles fiquem. Jesus deixa, porque Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Repito, Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Não tem, não adianta, não tem. Quem não tem, lembra de Saul? Capítulo 12, o profeta Samuel. No dia que Saul rejeitou a palavra de Deus, no dia que ele rejeitou a palavra, Deus o rejeitou. Mas pastor, canta bem, não interessa, se rejeitou a palavra, está rejeitado por Deus. Pastor, mas canta, prega demais, não interessa, se rejeitou a palavra, foi rejeitado por Deus. Rodrigo, mas o grave é bonito, o agudo é bonito, não interessa, se rejeitou a palavra, foi rejeitado por Deus. Eles se levantaram e Jesus deixou. Jesus não insiste para eles ficarem, Jesus deixa eles irem. Só que aí chega o ponto crítico. Jesus olha
para os discípulos, no capítulo 66, nós lemos. Para os 12 que ficaram. Olha para eles e fala: e vocês? Não querem ir embora com eles? Jesus aqui estava disposto. Jesus está estabelecendo um limite aqui. Jesus está estabelecendo um marco aqui. Eu sei que nós vivemos uma geração que não tem limites nem do Pai, mas o Evangelho tem limites. Repito, o Evangelho tem limites. E Jesus estabeleceu um aqui no capítulo 6. Ele olhou para os 12 que ficaram e falou: vocês não querem segui-los? Jesus estava disposto, meus pastores, a resetar tudo. Se aqueles discípulos vão e acompanham os outros que vão embora, Jesus escolheria outros discípulos. Porque se eles acompanham os discípulos, os que foram embora, eles não prestavam para ser discípulos. Porque aqueles 12 viram coisas que ninguém viu. Aqueles 12 ouviram coisas que ninguém ouviu. Aqueles 12 viram o carpinteiro fazer milagres. Aqueles 12 viram Jesus ressuscitando. É por isso que Jesus estabeleceu um marco. Essa é a hora. Ou vocês vão embora agora. Essa é a chance. Essa é a chance. Ou vocês se juntam aos falsos discípulos que queriam me seguir apenas pelos milagres, pela barriguinha cheia do pão e peixe. Ou você segue essa multidão que acostumou a discursos belos, bonitos, e segue eles. Mas aí, Pedro, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, Pedro transbordando azeite, olhou para o mestre e falou: mestre, para quem nós iremos? Ele é maçurando, que ele é macho. Para quem nós iremos? Se Pedro fala isso, pastor Regis, é porque existiam outros, não como Jesus, outros homens com palavras belas e bonitas, discursos encantadores que tocam aqui, mas não tocam aqui. Existiam outros, existiam os epicureus, os estoicos, os fariseus que arrogavam para si a justiça. Havia outros homens, discípulos de Platão, que tinham palavras belas e bonitas, discursos lindos e açucarados, pastor Jalmir. Eles tinham as palavrinhas que a maioria da igreja gosta de ouvir hoje. Eles tinham discursos açucarados. Pedro estava dizendo: mestre, para quem nós iremos? Para esses? Esses são humanos, são terrenos, com palavras terrenas. São palavras bonitas que encantam aqui, mas não tocam aqui. É para esses que nós vamos? Para eles? Esses discursos belos que nós temos hoje, você levanta a mãozinha para lá, para cá, cai uma lágrima. Aí nós precisamos convencer de algum jeito, tocar no seu coração, dizendo que você é o centro, que você, aquilo que seu olho viu, se Jesus permitiu você ver, tocar, cheirar, Ele quer te dar. Isso são palavras humanas, são discursos humanos. O que importa é você ser feliz. Discursos terrenos, palavras humanas. É gostoso ouvir, mas são palavras humanas, palavras terrenas, palavras vazias. E palavras vazias ditas em voz alta são como pontes quebradas, não vão a lugar nenhum. Repito, palavras vazias, bem ditas, bem elaboradas, não passam de pontes quebradas, que não te levam a lugar nenhum. Rodrigo, mas a oratória daquele camarada é perfeita, glória a Deus. Mas vê as palavras humanas. Pedro estava dizendo para Jesus: mestre, nós conhecemos os outros por aí, nós conhecemos que eles têm palavras bonitas, discursos belos, tocam aqui, mas não tocam o coração. São palavras que encantam o nosso intelecto, são palavras que mexem com a nossa inteligência, mas não transformam, não mudam, não tiram você da zona de conforto. São palavras vazias. Para quem nós iremos? Se só tu tens, mestre, palavras que não são daqui. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras? Só tu tens as palavras de vida eterna. E foram essas palavras
que te alcançou aonde você estava. Não foi discurso de coach, não foi palavras belas e bonitas, não foi teólogos liberais nós temos por aí, não foi essas palavras, foram essas palavras de vida eterna, que foram onde você estava. E olha que o lugar que você estava não era bom, lembra? Essas palavras foram lá onde você estava, lá naquele boteco, você estava com a cara cheia de cachaça, com o nariz cheio de pó, no forró, no pagode, no funk, sabe Deus aonde você estava, mas essas palavras de vida eterna, como um anzol, elas foram aonde você estava, e não deixou você lá, ela fisgou você pela boca e pelo anzol, arrancou você da onde você estava, trouxe você no 40º aniversário dos Gideões da última hora, não para você ficar com a boca fechada, não, Ele trouxe você para cá, para você reconhecer que o pão vivo, que o Cristo das palavras eternas, está aqui nessa tarde. E que palavras de vida eterna são essas, pregador? Que palavras são essas que mexem? Que palavras são essas que nos faz permanecermos fiéis a Deus? Ele disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai dizer que isso não são palavras de vida eterna? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai dizer que não são palavras de vida eterna isso aqui? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para todo sempre. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem experimenta desse pão jamais terá fome. Eu sou a fonte de águas vivas, quem bebe dessa água jamais terá sede. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou. Eu estou sentindo Deus nesse pavilhão aqui, eu estou sentindo a presença nesse ambiente aqui. É o pão da vida que está aqui, é o Cristo das palavras eternas que estão aqui. Ele está aqui. Só quem acredita, mais uma vez, faz o barulho que deixa o diabo endemoniado nessa noite. Dá glórias a Ele que fez os céus e a terra. Essas palavras foram há 17 anos atrás e me fisgaram de onde eu estava. Essas palavras foram há 7 anos atrás em um leito de hospital onde eu e minha esposa estávamos. Essas palavras foram na onde ela estava, eu ouvindo só palavras sem esperança do médico, e entre vindo de casa ao hospital, em uma noite de madrugada saindo do hospital, o diabo veio no meu ouvido, pastor Adriano. E se Deus tem palavras de vida eterna, o diabo tem palavras de morte eterna. Quase eu fiz uma besteira em uma madrugada dirigindo o carro sozinho, quase, mas essas palavras, elas foram até aquele carrinho, aquele Palinho 97, encheu aquele carro pequeno, e essas palavras me abraçou. Ela me visitou, essas palavras me visitaram. Ela foi no hospital onde minha esposa estava e visitou ela também. Essas palavras que me alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu permaneço, porque eu sei que essas palavras me prenderam. Eu sei que essas palavras me seguraram. O melhor ambiente para estar não é um local, é uma pessoa. E essa pessoa é o Cristo das palavras eternas. Repito, o melhor lugar para estar não é um ambiente, é uma pessoa, que é Cristo. Foram essas palavras de vida eterna que me alcançou, que me visitou e fez eu e você estarmos aqui. Eu não vim falar nessa tarde de homens terrenos com palavras terrenas. Eu não vim falar de homens, de garotos, de jovens, de crianças pregando por aí, não. Eu não tenho tempo para isso. Eu vim falar do carpinteiro, que tem as palavras de vida eterna. Repito, eu não vim falar de homens. Eu não vim falar de homens vazios, com palavras vazias.
Eu vim falar de um homem, de um Deus, do carpinteiro, do filho de Maria, do filho de José, mas que é Deus, que é Deus, que é Deus, que é Deus. E este Deus está no pavilhão nesse dia, alcançando a tua casa. Fuja, pelo amor de Deus, destes homens com palavras belas e bonitas. O evangelista John Piper esses dias digitou no site GPT, a inteligência artificial, uma oração de 30 segundos mais belas. O site GPT, uma inteligência artificial, criou uma oração que ele ficou assustado. Palavras belas e lindas. Ele disse que nenhum homem talvez comporia aquela oração. Quase ele chorou, mas ele lembrou que era uma máquina. Eram palavras belas e bonitas, porém vazias. Mas o carpinteiro, o simples carpinteiro, quando abria a sua boca, saía palavras que tocavam aqui, saía palavras que vai lá na sarjeta e arranca você de lá. Palavras que transformam vidas. Esse é o Cristo das palavras eternas que o evangelista João quer nos mostrar. Ele não é apenas homem, ele não é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu não vim falar de homens, eu vim falar do Cristo que tem as palavras de vida eterna. Muitos estão sendo levados por essas palavras humanas, ideologias, jovens, pelo amor de Deus, ideologias que parecem bonitas, de que vai defender o fraco, o pobre. O discurso é belo, o discurso é bonito, mas são ideologias demoníacas, que matam Deus, que tiram a figura de Deus. Mas o discurso é belo, as palavras são bonitas, e abraça um monte. Mas esse Jesus, ele veio com essas palavras que têm poder de transformar histórias. Com a autorização do meu pastor, eu tenho aqui 2 minutos. Fica de pé comigo nessa tarde. Fica de pé comigo. Essas palavras te alcançaram. Não foi a voz bonita do pregador que você viu quando você se converteu. Não foi a entonação do cantor quando você estava na congregação e o teu coração tocou e você veio aceitar a Jesus. Não foi isso. Foram as palavras de vida eterna que te alcançou. Foi essas palavras de vida eterna que te alcançou. E quando ela te alcançou, você experimentou do pão da vida. Você experimentou o pão vivo. É por isso que você permanece. Você permanece a despeito do luto, da dificuldade, da calúnia, da mentira, da fofoca, do levante. Você permanece, porque essas palavras de vida eterna te alcançou. Posso, meu pastor Adriano, fazer uma oração? Eu quero orar por você nessa tarde. Mas antes eu preciso fazer um convite aqui no nosso meio. Tem alguém que estava afastado dos caminhos de Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus? Só quem estava afastado ou entregar a sua vida para Jesus, porque essas palavras de vida eterna talvez foi onde você estava, mas você se distanciou. Corre aqui na frente. Só quem estava afastado e quer se reconciliar com Jesus. Deixe essas palavras de vida eterna te alcançar. Deixe essas palavras de vida eterna te alcançar. Cadê a segunda pessoa que estava afastada dos caminhos de Jesus? Ou quer entregar a sua vida para Jesus nessa tarde? Ele te espera aqui nesse lugar. Os seus braços estão abertos, porque Ele é o Cristo das palavras eternas. Ele é o Deus das palavras eternas. E essas palavras têm poder sobre a tua casa e sobre a tua família. Cadê você que estava afastado dos caminhos de Jesus? Cadê você que estava distante, ou que você quer entregar a sua vida para Jesus nessa tarde? Corre aqui na frente.
E deixa essas palavras de vida eterna te alcançar, te tocar. Só quem estava afastado ou quer entregar a sua vida para Jesus. Corre. Se tiver mais alguém, corre. Nós vamos orar aqui. Essas palavras o alcançou nessa tarde. Essas palavras têm poder de mudar a tua casa, a tua história, a tua família, e alcançar de uma vez por todas a tua história. Mas alguém que estava afastado dos caminhos de Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus. Pode ficar aqui, irmão. Agora eu faço um convite, se você quer que essas palavras de vida eterna alcance a tua casa, a tua família. Talvez você me ouve aqui, mas o teu marido não é crente, a tua esposa não é crente, os teus filhos não são crentes, corre aqui na frente. Talvez você me ouve aqui, o médico diagnosticou você com uma doença que não tem cura, não interessa. Essas palavras de vida eterna, elas curam, elas curam, elas curam. Palavras bonitas não, discursos vazios não, mas as palavras de vida eterna, elas curam. Elas vão aonde o médico não vai, elas vão aonde a medicina não chega, e ela cura. Rodrigo, mas é câncer, não interessa. O meu Jesus, as palavras eternas, tem poder de curar câncer. Abro mais um convite aqui. Você que não é batizado no Espírito Santo, corre aqui rápido. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, corre aqui, corre aqui. Nós vamos orar aqui agora. O Cristo das palavras eternas te visitou nessa tarde. Visitou a tua casa e a tua família nesse lugar. Aliás, eu vou encerrar, mas eu preciso fazer. Nós temos um curso de missões. Olha aqui para mim. Você que deseja, você que anseia a obra missionária, você que tem vontade de fazer a obra, ser um missionário, ser um pregador, ser uma levita, você que anseia gastar a sua vida para o reino, corre aqui na frente agora. Corre. Você que deseja gastar a sua vida para o reino. Pastor, eu quero ser um levita, um pregador, um cantor, um missionário. Corre aqui na frente. Deus vai te levantar nessa tarde. Deus vai te levantar nessa tarde. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesse ambiente. O Cristo das palavras eternas estão aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Isso, vai sendo batizado no Espírito Santo aí, filha. Vai sendo cheio do Espírito. Os pastores vão descer aqui. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. As tuas palavras de vida eterna foram pregadas, ó Pai. E essas palavras têm poder, Jesus. Aonde houver alguém agora, Jesus, que precisa ser tocado, curado, renovado, cheio, Pai. Agora, Jesus, enche, cura, Pai. Eu profetizo vida, não é morte, é vida. O Deus das palavras eternas, o pão vivo, está dando vida. Isso. Recebe vida aí agora, garoto. Recebe vida aí agora, garota.